Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho ao Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estamos lendo o livro, o Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Estamos no capítulo 77. Em Hebrom, na casa de Zacarias. O encontro com Agley. 13 de janeiro de 1945. A que hora chegaremos? Pergunta Jesus, que caminha no centro do grupo, precedido pelas ovelhas que vão pastando a erva da beira do caminho. Por volta da 3ª hora. São cerca de 10 milhas, responde Elias. E depois iremos a Queriote? Pergunta Judas. Sim, iremos lá. E não era mais rápido se tivéssemos ido de Jutá a Queriote? Não deve estar muito longe, não é verdade, pastor? Das milhas a mais 2 milhas a mais, pouco mais ou pouco menos. Assim vamos fazer mais de 20 milhas à toa. Judas, por que estás assim inquieto? Jesus diz. Inquieto não, mestre, mas me tinhas prometido que irias à minha casa. E lá irei. Mantenho sempre as minhas promessas. Mandei avisar a minha mãe, e além disso, tu disseste, com nosso espírito podemos estar unidos aos mortos. Eu o disse, mas Judas, reflete. Tu por mim ainda não sofreste. Estes são 30 anos que sofrem e nunca traíram, nem mesmo a lembrança de mim, nem mesmo a lembrança. Não sabiam se eu estava vivo ou morto. Contudo, permaneceram fiéis, lembraram-se de mim, quando recém-nascido, quando menino que só sabia chorar e querer leite. No entanto, sempre me veneraram como Deus. Por minha causa, eles foram ofendidos, amaldiçoados, perseguidos, como um opróbrio da Judéia. Contudo, a cada ofensa recebida, a sua fé não vacilava, não se extinguia, mas lançava raízes ainda mais profundas, tornando-se cada vez mais vigorosa. A propósito, há alguns dias que estou com uma pergunta me queimando os lábios. Estes são amigos teus e de Deus, não é verdade? Os anjos os abençoaram com a paz do céu, não foi? Eles permaneceram justos com todas as tentações, não é mesmo? Explica-me então, por que é que foram infelizes? E Ana foi morta por ter querido bem a ti? Tu deduzes por isso que o meu amor e que me amar a mim traz infortúnio. Não, mas é assim. Lamento ver-te tão fechado para a luz e tão preocupado com o que é humano, Judas. Não, deixe estar. João e também tu, Simão. Prefiro que ele fale. Eu não censuro nunca. Só quero abertura de almas para poder introduzir nelas a luz. Vem cá, Judas, escuta. Tu partes de um juízo comum a muitos viventes e a muitos que viverão. Eu disse, juízo. Deveria dizer erro. Mas, posto que o fazes sem malícia, por ignorância do que é a verdade, não é um erro, mas somente um juízo imperfeito. Como pode ser aquele de um menino? E vós sois meninos pobres homens. E eu estou aqui, mestre, para fazer de vós adultos capazes de discernir o verdadeiro do falso, o bom do mal, o melhor do que é bom. Portanto, escutai. O que é a vida? É um tempo de espera. Eu diria, é o limbo do limbo que Deus Pai vos dá para provar se vossa natureza é de filhos bons ou de bastardos, e para destinar-vos
conforme as vossas obras, a um futuro que não terá mais esperas nem provas. Agora dize-me vós, seria justo que alguém que teve o bem extraordinário de poder servir a Deus de uma maneira especial, possua também por toda esta vida um bem contínuo? Não vos parece que já recebeu muito e que por isso pode dizer-se feliz, mesmo se nas coisas humanas não é feliz? Não seria injusto que aquele que já tem a luz da divina manifestação no coração e o sorriso da consciência que o aprova tenha também honras e bens terrenos? E não seria até imprudente? Mestre, eu digo que seria até profanador, porque colocar alegrias humanas onde tu estás, quando alguém tem a ti, e estes te têm tido, eles, os únicos ricos em Israel, por terem tido a ti há 30 anos. Não deve ter nenhuma outra coisa. Não se coloca coisas humanas no propiciatário. E o vaso consagrado só serve para os usos sagrados. Estes são consagrados desde o dia em que viram o teu sorriso. E nada, não, nada que não sejas tu, deve entrar nos corações que têm a ti. Fosse eu como eles, disse Simão. Fosse eu como eles, disse Simão. Porém tu, bem que te apresente em tomar posse dos teus bens, depois de teres visto o mestre e teres sido curado, responde ironicamente Judas. Porém tu, bem que te apresente em tomar posse dos teus bens, depois de teres visto o mestre e teres sido curado, responde ironicamente Judas. É verdade, eu disse e fiz isso, mas sabes por quê? Como é que podes julgar se não sabes tudo? O meu agente recebeu ordens claras, agora que Simão, o Zelote, está curado. E os seus inimigos não podem mais prejudicá-lo, segregando-o, nem perseguindo-o, porque ele agora é somente de Cristo, e não de nenhuma seita. Ele tem Jesus e basta. Pode dispor de seus haveres, que um homem fiel e honesto lhe conservou. E eu, dono deles, ainda por uma hora, dei ordens que fossem reformados para receber mais dinheiro na venda e poder dizer: não, isto eu não digo. Os anjos o dizem por ti, Simão, e o escreve no livro eterno de Jesus. Simão olha para Jesus e os dois olhares se encontram, um admirado, o outro abençoante. Como sempre, eu não tenho razão. Não, Judas, tu tens o senso prático, tu mesmo o dizes. Oh, mas com Jesus, também Simão Pedro estava apegado ao senso prático, e agora, ao invés, tu também, Judas, te tornarás como ele. Faz pouco tempo que estás com o Mestre, nós há mais tempo, e já melhoramos, diz João, sempre afável e conciliador. Ele não me quis, de outra forma, eu já estaria sendo seu desde a Páscoa. Judas está mesmo nervoso hoje. Jesus corta o assunto dizendo a Levi: Tu já esteve na Galileia? Sim, Senhor. Tu irás comigo para conduzir-me a Jonas? Tu o conheces? Sim, na Páscoa sempre nos víamos. Eu ia à casa dele. José inclina a cabeça, mortificado. Jesus vê. Juntos não podeis ir. O Elias ficaria sozinho com as ovelhas, mas tu irás comigo até o passo de Jericó, onde nos separemos por algum tempo. Depois te direi o que terás que fazer. E para nós nada mais? Vós também, Judas, vós também. Já se vêem as casas. João diz que vai alguns passos na frente dos outros. É Hebrom, abrange 2 rios com o seu dorso. Estás vendo, mestre? Aquele casarão lá ao longe, entre todo aquele verde, um pouco mais alto que os outros. É a casa de Zacarias. Vamos apressar o passo. Percorrem rapidamente os últimos metros da estrada, entram na cidade, os pequenos cascos das ovelhas parecem castanholas sobre as pedras irregulares da rua. Neste ponto, calçada de maneira bem rudimentar, chegam à casa, as pessoas olham aquele grupo de homens de diferentes aspectos, na idade e na veste,
entre o branco das ovelhas. Oh, como está mudada! Aqui era a cancela, diz Elias. Agora, ao invés da cancela, há um portão de ferro que impede a vista. E como o muro é mais alto do que um homem, nada se vê. Talvez seja aberto na porta de trás. Vamos? Dão a volta a um grande quadrilátero, ou melhor, um grande retângulo, mas o muro é igual a todos os lados. Este muro foi feito há pouco tempo, diz João observando-o. Ele está sem avarias, e no chão ainda há pedras calcárias. Não vejo nem mesmo o sepulcro. Ele era perto do bosque. Agora o bosque ficou do lado de fora do muro e aparece que é de todos. Aqui todos vêm tirar a lenha. Elias está perplexo. Um homem, um lenhador, já velhinho, de baixa estatura, mas robusto, que observa o grupo, para de serrar um tronco abatido e se aproxima do grupo. A quem procurais? Queríamos entrar na casa para rezarmos no sepulcro de Zacarias. Não há mais sepulcro. Não estáis sabendo disso? Quem sois? Eu sou o amigo do pastor Samuel. Ele. Não é preciso, Elias, diz Jesus. Elias se cala. Ah, o Samuel? Sim. Mas desde que João, filho de Zacarias, foi levado para a prisão, a casa não é mais sua. E é uma pena, porque ele fazia com que todo o galho de seus haveres, todo o ganho de seus haveres, fosse dado aos pobres de Hebrom. Certa manhã veio um homem da corte de Herodes, expulsou Joel, lacrou as entradas, depois voltou com os operários e começou a levantar o muro. Naquele canto, lá é que estava o sepulcro. Ele não o quis. E uma manhã o encontramos todo destruído e meio espalhado pelo chão, os pobres ossos misturados. Nós o recolhemos como foi possível. Agora estão numa única arca, e na casa do sacerdote Zacarias, aquele sujo tem as suas amantes. Agora ele está com uma atriz de Roma. Por isso levantou o muro, não quer que se veja. A casa do sacerdote, lupanar, a casa do milagre e do precursor, porque certamente ele é o, mesmo não sendo ele, o Messias. E quantos aborrecimentos tivemos por causa do Batista, mas ele é o nosso grande, verdadeiramente grande. Desde o seu nascimento, houve milagre. Isabel, velha, com um cardo seco, tornou-se fértil como as macieiras do mar do mês de Adar. Primeiro milagre. Depois veio a prima dela, que era uma santa, para servi-la e para soltar a língua do sacerdote. Ela se chamava Maria, lembro-me dela. Ainda não a visse, a não ser raramente. Como foi, eu não sei. Conta-se que para fazer Isabel feliz, ela teria deixado Zacarias pousar a boca muda sobre o seu ventre cheio, ou que ela teria introduzido os seus dedos na boca dele. Não sei bem. O certo é que depois de 9 meses de silêncio, Zacarias falou, louvando o Senhor e dizendo que o Messias já estava na terra. Não deu mais explicações, mas minha mulher garante. Ela estava presente naquele dia que Zacarias disse, louvado ao Senhor, que o seu filho iria à sua frente. Agora eu digo, não é como as pessoas creem. João é o Messias, que vai diante do Senhor como Abraão de Deus. Eis, não tenho razão? Tens razão. Quanto ao que diz respeito ao espírito de Batista, que sempre procede diante de Deus, mas não tens razão quanto ao que diz respeito ao Messias. Então aquela que se dizia mãe do Filho de Deus, e quem disse isto foi Samuel. Não é verdade o que era? Não nasceu ainda? Sim, ela o era. O Messias nasceu, precedido por aquele que no deserto levantou sua voz, como disse o profeta. És tu o primeiro que afirma isso. João, na última vez que o Joel lhe levou uma pele de ovelha, como fazia cada ano ao chegar o inverno, ao ser interrogado a respeito do Messias, não disse, ele já está aí. Quando o disser, homem, eu fui discípulo de João e o ouvi dizer, eis o Cordeiro de Deus, indicando, diz João. Não, não, o cordeiro é ele, verdadeiro cordeiro, que cresceu por si mesmo, quase sem necessidade de pai e mãe, assim que se tornou filho da lei.
Isolou-se nas cavernas dos montes que olham para o deserto e ali cresceu falando com Deus. Isabel e Zacarias morreram e ele não veio para a cidade de Hebrom. Samuel o dizia, mas os belemitas devem ter tido razão. O santo de Deus é João. Se alguém te tivesse dito, se alguém te dissesse, o Messias sou eu, que dirias tu? Pergunta Jesus. Eu chamaria de blasfemador e o afugentaria a pedradas. E se ele fizesse um milagre para provar que o era? Eu diria que ele era um endemoniado. O Messias virá quando João se revelar na sua verdadeira identidade. O próprio ódio de Herodes é a prova. Ele, o astuto, sabe que João é o Messias. Mas João não nasceu em Belém. Quando ele for solto, depois de ter anunciado por si mesmo o seu próximo advento, manifestar-se-á em Belém. Também Belém o espera. Enquanto, ó, vai falar os belemitas de algum outro Messias. Se tem coragem e verás. Tendes uma sinagoga? Sim, basta ir direto daqui a 200 passos por esta rua. Não há erro. Fica perto da arca dos despojos violados. Adeus, e que o Senhor te ilumine. Eles se vão, voltam à parte da frente. No portão está uma mulher jovem e descaradamente vestida. É muito bonita. Senhor, queres entrar na casa? Entra. Jesus a fita, severo como um juiz. Jesus a fita, severo como um juiz, e não fala nada. Quem fala é Judas, neste ponto apoiado por todos. Volta para dentro disputadora. Não nos profanes com o teu hálito, cadela faminta. A mulher enrubesce vivamente e inclina a cabeça, confusa procura desaparecer dali, escarnecida pelos moleques e pelos passantes. Quem será tão puro para dizer eu nunca desejei a maçã oferecida por Eva? Diz Jesus severo e acrescenta: Indicai-me um, e saudá-lo-ei santo. Nenhum? E então, se não por aversão, mas por fraqueza, vos sentis incapazes de aproximar-vos dela. Retirai-vos. Eu não obrigo os fracos a entrarem em luta desigual. Mulher, eu queria entrar. Esta casa foi de um parente meu. Para mim, ela é querida. Entra, Senhor, se não tens nojo de mim. Deixa a porta aberta para que o mundo possa ver e não fique murmurando. Jesus passa sério, solene. A mulher se inclina subjugada e não ousa mover-se. Mas as chalaças da multidão a ferem fundo. Ela foge correndo até o fundo do jardim, enquanto Jesus vai até o pé da escada, olha o soslaio, as portas entreabertas, mas não entra. Depois vai ao lugar onde era o sepulcro e onde agora é uma espécie de pequeno templo pagão. Os ossos dos justos, ainda que estejam secos e dispersos, destilam um bálsamo purificador e espalham sementes de vida eterna. Paz aos mortos que viveram no bem, paz aos puros que dormem no Senhor, paz aos que sofreram, mas não quiseram conhecer os vícios, paz aos verdadeiros grandes do mundo e do céu, paz. A mulher, costeando uma sebe que a protege dos olhares, alcança Jesus. Senhor, mulher, qual o teu nome, Senhor? Jesus. Nunca ouvi este nome. Eu sou romana, atriz e bailarina. Em nada mais eu sou perita, a não ser em lascívias. Que quer dizer o teu nome? O meu é a Agle, e a quer dizer vício. O meu quer dizer Salvador. Como é que salvas? E a quem? A quem tem vontade de salvação. Eu salvo ensinando os homens a ser puros, a querer a dor, mas com honra e o bem a todo custo. Jesus lhe fala sem aspereza, mas tampouco sem virar-se para a mulher. Eu estou perdida, eu sou aquele que procura os perdidos. Eu estou morta, eu sou aquele que dá a vida. Eu sou sujeira e mentira, eu sou a pureza e a verdade. Tu és também a bondade, tu,
que não me olhas, não me tocas e não me pisas, tens piedade de mim. Tem tu primeiro piedade de ti, da tua alma. O que é alma? É o que o homem faz, um Deus e não um animal. O vício, o pecado, a mata, e com a alma morta, o homem vira um animal repelente. Poderei ver-te ainda? Quem me procura me encontra. Onde moras? Onde os corações precisam de médico e de remédio para se tornarem honestos. Então, eu não te verei mais? Eu vivo num meio onde não se quer saber de médico, nem de remédio, nem de honestidade. Nada impede que vás ao lugar em que eu estiver. O meu nome será gritado pelas ruas e chegará a ti. Adeus. Adeus, Senhor. Deixa que eu te chame Jesus, ó, não por familiaridade, mas para que entre em mim um pouco de salvação. Eu sou Agley, lembra-te de mim. Sim, adeus. A mulher fica lá no fundo do jardim. Jesus sai muito sério, olha para todos, vê perplexidade nos discípulos e zombaria nas pessoas de Hebrom. Um criado fecha o portão. Jesus vai reto pela rua, bate à porta da sinagoga. Aparece um velhinho hostil. Não dá a Jesus nem tempo para falar. A sinagoga está interditada neste lugar santo para aqueles que negociam com as meretrizes fora. Jesus se volta sem falar e continua a caminhar pela rua. Seus discípulos vão atrás, até saírem de Hebrom. Então começam a falar. Mas foste tu que o quiseste, mestre, de Judas, uma meretriz. Judas, na verdade te digo que ela vai te superar. E agora tu, que me queres censurar, que é que me dizes a respeito dos judeus? Nos lugares mais santos da Judéia, fomos escarnecidos e expulsos. Mas é assim mesmo. Virá o tempo em que a Samaria e os gentios adorarão o verdadeiro Deus, e o povo do Senhor estará sujo de sangue e de um delito em comparação do qual aquele das meretrizes que vendem sua carne e sua alma será pouca coisa. Não pude rezar sobre os ossos de meus primos e do justo Samuel. Mas não importa. Repousai, ossos santos, jubilai, ó espíritos, que neles habitais. A primeira ressurreição está próxima. Depois virá o dia em que sereis mostrados aos anjos como sendo os dos servos do Senhor. Jesus se cala e a visão termina. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.